Já é eu aqui. Maravilha. Meus irmãos, com muita alegria, eu vos cumprimento na paz do Senhor. Permita-me aproveitá-los em pés. Carta de Paulo a Tito. Tito, capítulo de número 2. Tito, capítulo de número 2, o versículo de número 11 a seguir. É uma alegria revê-los, ter o privilégio de servir a Deus aqui com vocês nessa noite. Foi muito difícil a minha chegada. O ônibus elétrico resolveu dar uma paradinha ali bem no Largo de São Mateus. E eu venho de Santo André. Aí fiquei naquele impasse. Ou larga o carro e vai a pé, ou espera. E eu esperei quase 50 minutos para começar a liberação da via. E eu estava bem na frente. Então, quem estava por fundo, está no vale, na prova. Vai demorar. Mas eu estou muito feliz em rever o pastor Maicon, a sua família e toda esta abençoada igreja. Tito 2:11, está escrito assim: porque a graça de Deus se há manifestada a todos os homens. Verso 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscências mundanas, vivamos neste presente século de forma sóbria, justa e piedosa, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Verso 15 para encerrarmos. Fala disto e exorta, repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Amém. Tomai assento em nome de Jesus. Eu estava orando, lendo a palavra do Senhor, e esse texto veio em meu coração. É um tratado do apóstolo Paulo, que é conhecido no campo teológico como epístolas pastorais, que é 1º e 2º Timóteo e Tito. Nessas 3 cartas, Paulo trata acerca da parte administrativa da igreja, do estilo de vida, do comportamento daqueles que são vocacionados ao santo ministério devem proceder, embora seja direcionado especificamente àqueles que exercem ministério, mas na verdade é um conselho que deve ser seguido por todos aqueles que servem a Deus e que são salvos em Jesus Cristo. E aqui em Tito, Paulo vai tratar com a igreja, através do pastor Tito, a influência da lei. E Paulo vai exemplificar acerca dessa insuficiência da lei para promover a salvação e a libertação
do homem, das garras do pecado. A lei, embora mostra o erro, a sujeira, mas ela não consegue limpar. A lei não tem o poder de transformar o coração caído. A lei aponta que todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. A lei declara que Deus olhou do céu para a terra procurando um justo sequer e não encontrou. A lei prova que pelos nossos méritos, pela nossa força, pelo nosso entusiasmo, pela nossa fidelidade, nós somos incapazes de agradar a Deus com a nossa vida. Por mais que nos esforcemos, por mais que nos reservemos, por mais que pratiquemos boas obras. E por falar em boas obras, você já ouviu alguém falar assim? Fulano é tão bom que só falta ser crente. E se falta ser crente, falta tudo. Se falta Jesus, falta tudo. E por que nós queremos ligar a nossa salvação com boas obras? Não que boas obras não fazem parte de um crente salvo. Mas a salvação não é testificada por boas obras. Então, quando nós olhamos para alguém que não é crente, fala, poxa, fulano ajuda tanta gente, tem um coração tão generoso, é tão abençoado, que só falta ser crente. Paulo chama as boas obras fora de Cristo de trapos de imundícia. E por que Paulo trata como trapos de imundícia aquilo que é bom? Nós estamos de um ano eleitoral e este é o ano que eles aparecem aí. Eles comem o pastel de feira. Eles entram na casa que tem goteira, eles comem o bolo de fubá. Mas a intenção deles não é isso. Por trás dessas boas ações há uma intenção maligna. Eles querem tirar proveito. Então, quando Paulo fala que boas obras fora de Cristo são trapos de imundícia, Paulo está dizendo que nas nossas boas ações deve ter uma intenção. E a intenção não é ser citado, não é ser lembrado, não é ser aplaudido, não é ser reconhecido. A intenção é glorificar a Deus, é exaltar a Deus. Nós receberemos recompensas, irmãos, diante de Deus pelas boas ações. 1 Coríntios capítulo 3 trata acerca disso, quando fala de obras de feno, palha, madeira e de ouro. E o que testifica a aprovação de Deus concernente àquilo que fazemos não está ligado tanto às ações, mas está ligado à intenção. Aí eu te pergunto, pregar é obra de madeira ou de ouro? Aí tu responde, depende. Porque depende da intenção. Se a intenção for glorificar a Cristo, levar o Evangelho, ganhar almas, é ouro. Mas se a intenção for aplausos, reconhecimento, sucesso, é madeira. Então, nós precisamos olhar para o nosso coração. O homem sabe o que é certo, mas ele continua fazendo o que é errado porque ele é escravo do pecado. A humanidade não precisa aprender mandamentos. A humanidade precisa de libertação. O homem sem Deus, ele é um pecador nato. Ele só sabe pecar. Ele acha que é bom. Ele acha que é inimigo do fim. Mas, na verdade, sobre as obras da carne que são denunciadas em Gálatas,
há uma influência espiritual para aprisionar o homem nos seus pecados, nos seus desejos. Isso é nítido. Efésios capítulo de número 2, de 1 a 4, se der para pôr na tela. O homem está debaixo de escravidão. Olha o que diz: e vos vivificou, estando-vos mortos em vossos delitos e pecados, em que em outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Há uma influência do Espírito que agora opera, continua operando. Em quem? Nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira de Deus como todos os outros. Mas olha o verso 4. Mas Deus, aleluia, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu grande amor que nos amou, estando nos mortos nos nossos delitos e pecados. Jesus é bom. O homem sem Deus, ele é escravo do pecado, ele só sabe pecar. Olha o que diz a palavra em João capítulo 8, verso 34 a 36. Eu estou lançando fundamentos para que os irmãos entendam que não há possibilidade de agradar a Deus com a nossa força e nós precisamos da graça de Deus. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, então verdadeiramente sereis. Glória a Deus, aleluia! O homem sem a ação do Espírito Santo, ele é escravo do pecado. Olha o que diz a palavra em Romanos capítulo 7, verso 23 em diante. Nós precisamos entender isso. Quem está dizendo é Paulo, que ele via nos seus membros outra lei, que batalha contra a lei do seu entendimento. A lei que batalha contra a lei do seu entendimento. Paulo está dizendo que ele sabe o que é certo, ele tem conhecimento porque ele foi salvo, ele é a habitação do Espírito Santo, mas as suas tendências, as suas vontades estão fora daquilo que ele entende. E ele está preso debaixo da lei do pecado, que está nos seus membros. Aí ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Olha que pesado, mas o próximo versículo ele diz: mas dou graça. Dou graças a Deus por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Vai mais um. 26. Glória. Travou? Ah, então eu estou doido. Paulo está dizendo o seguinte, que há uma pressão, mas essa pressão, ela vai perdendo forças, ela vai diminuindo o seu poder, porque agora você não é mais escravo do pecado, servo do pecado, mas você é servo de Jesus. Para lançar o último fundamento, eu cito para vocês Romanos 5 e 12, palavra do Senhor para a nossa vida. Portanto, como por um homem entrou o pecado ao mundo e o pecado a morte, e assim também a morte passou por todos os homens, porque todos
Pecaram. Parece que não tem esperança. Parece que não tem jeito. Se eu não tenho nada para oferecer a Deus, se não há possibilidade de agradá-lo com a minha força, qual seria o meio de encontrar em Deus salvação e libertação do pecado? Aí Paulo, após argumentar sobre a insuficiência da lei, entramos agora no primeiro versículo que lemos, Tito 2:11, e eu começo a exposição da palavra. Porque a graça salvadora de Deus se manifestou, se tornou conhecido a todos os homens. Se a lei mostra que não há possibilidade, que eu não tenho jeito, que eu não consigo, que eu não tenho força, que eu sou pecador, que eu estou distante, que não tem como eu cumprir os preceitos com a minha força, a graça de Deus se manifesta. Enquanto a lei revela o pecado, condena o pecador, revelando a sua incapacidade, porque a lei não tem o poder de mudar a natureza. A lei aponta para o abismo, mas não consegue salvar. Somos culpados diante de Deus. Mas Cristo se apresenta. Paga a nossa conta. Paga a nossa culpa. Você diz, eu não consigo, eu não tenho como. Eu não resisto, eu sou fraco. Mas a graça de Deus diz, eu te capacito. Eu te ajudo. Eu te ergo, eu te perdoo. A graça de Deus te aperfeiçoa, mudando a sua vida, mudando o seu comportamento, mudando a direção, mudando o seu destino. É por isso que no céu ninguém vai bater no peito e vai falar, eu estou aqui porque eu jejuava tanto, eu não perdi um culto. Lá no céu todos nós vamos dizer, nós estamos aqui por causa da misericórdia de Deus. Obrigado, Senhor. A graça de Deus se mostrou salvadora a todos os homens. Olha o próximo versículo, o que diz a palavra. Tito 2, verso 12 agora. Ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século de forma sóbria, justa e piedosa. Então vamos entender isso. A graça de Deus que se mostrou salvadora a todos os homens, ela não é uma graça que vive na inércia, pastor Mário. É uma graça pedagógica. Olha o que Paulo está dizendo a Tito, que essa graça, ela ensina, ela orienta, ela corrige. Essa graça não é uma graça que nos dá licença para pecar. Não tem gente que diz isso, já que o sangue de Jesus perdoa todo o pecado? Vou renunciar para quê? Vou viver para quê? Vou andar certo para quê? Não, pastor, o único pecado que não tem perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo. Só que a maior característica de quem é salvo é que você não tem prazer na vida dupla. O pecado não te serve. A vida errada não te serve. A graça de Deus nos ensina que devemos renunciar para viver da forma que agrada a Deus, que o glorifica, que o exalta. Não existe salvação sem arrependimento. Não existe evangelho sem renúncia, sem santidade. Nós precisamos manifestar as nossas credenciais de salvos desse mundo tenebroso. E como é que nós
manifestamos as credenciais de quem é salvo em Jesus Cristo. É quando nós aprendemos em Deus, através da sua palavra, a renunciar, a abrir mão dos desejos, da impiedade, da injustiça, da podridão, das concupiscências mundanas. Porque o lugar de manifestar a glória de Deus não é no céu já tem glória. O lugar de manifestar a glória de Deus é aqui. É nesse presente século. É nesse momento. E aqui que entra a grande virada da palavra de Deus para a nossa vida e permita que o Espírito Santo ative isso no seu coração. Você precisa criar resistência para quebrar ciclos de pecados e deixar de lado aquilo que não glorifica a Deus. É uma guerra, é um empate, é uma peleja. Porque enquanto a lei dizia, você não pode fazer, se fizer, você morrerá. Mas a lei não dava o poder para vencer, para mudar, para reverter. Porque a lei não mudava o coração. Mas a graça de Deus, ela muda os desejos. A graça de Deus converte um novo coração, uma nova vida. Então, o adversário quer que você entenda, ou talvez a questão humana, as fragilidades humanas quer que você entenda. Não, mas pai foi assim, mas mãe foi assim, minha família é assim, a sociedade é assim. Há um peso, há uma cobrança, há uma pressão sobre aqueles que servem a Deus, de sermos como o mundo é, de agirmos de igual modo. Há uma pressão para que a gente faça do cenário religioso, do ambiente religioso, um clube, um ponto de encontro, um lugar de rever os amigos. Mas aqui é ambiente de transformação e vida. Aqui é lugar de ser transformado pela graça de Deus. Aqui é lugar de ser convertido corpo, alma e espírito. Aqui é lugar de receber nova vida. Aqui é lugar de viver a vida de Deus. Porque Deus não quer o seu domingo, a sua quinta. Não é o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição, a marmita que você entrega para quem está em estado de vulnerabilidade. Deus quer tudo. Aleluia. Oh, glória. Deus quer tudo. Não é cumprir o protocolo, ir lá na sede pôr a digital. Deus quer tudo. Não é a contribuição, quem pode ajudar com 50, com 100, com 1000, eis-me aqui. Não, é tudo. Com Deus ou é tudo ou não é nada. Glória a Deus. E por que temos jeito? Porque a graça de Deus, ela reverte, muda os desejos do nosso coração. Eu leio com os irmãos, Ezequiel 36, 26 e 27. A graça quebra o domínio do pecado. Você pode vencer. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Você pode vencer ciclos de pecados que quer te trancar em circunstâncias que não glorificam a Deus. Porque você não é mais servo do pecado. E como a graça de Deus muda o coração, olha o que o Senhor está dizendo. Dar-vos-ei, é Deus dizendo, um coração novo. E porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne um coração de pedra. E vos darei um coração de carne. E porei, e colocarei, e entregarei dentro de vocês o meu Espírito. E quando o Espírito vier,
farei com que vocês andem nos meus estatutos. E guardareis os meus juízos e os observarei. A graça de Deus mudará os desejos do nosso coração. Põe para mim Efésios 4, verso 22 a 24. Palavra de Deus para a nossa vida. Olha o que Paulo está dizendo. Que quanto ao trato passado, que quanto à vida antiga, que quanto aos antigos hábitos, que quanto à antiga vida, vos despojai, arranque, tire, tire a roupagem do velho homem, porque o velho homem, os velhos hábitos, a velha vida, a velha rotina, o lugar da onde Deus te tirou, se corrompe. É consciência, é desejo louco, é engano. E ao invés de viver engano, mentira, ao invés de voltar para o caminho da onde Deus te tirou, arranca a roupagem, se divorcia da sua vida passada. Olha o verso 23. E renovai. Troca o guarda-roupa. Vista a roupa nova celestial. Renovai o seu espírito e o seu entendimento. Porque o que o adversário rouba é a identidade. O adversário quer roubar a identidade de filho e fazer com que filho viva como escravo. E você não é escravo, você é filho. Então renove o teu espírito, transforme a sua mente. Olha o verso 24. Se você mudar a mente, se você renovar o espírito, você vai se revestir do novo. Aleluia! Porque o novo foi criado por Deus, segundo Deus, com inteireza, com verdadeira justiça e santidade. O velho se corrompe com desejos e consciências de engano, mas o novo se reveste de forma justa, de forma santa, roupagem nova, mudança de mente. Há um desligamento com o seu passado, com a sua vida, com os antigos acordos. Há uma novidade que os céus promovem para a sua vida. E eu cito isso com a voz da palavra. E eu peço que vocês recebam como uma profecia. Segundo aos Coríntios 5:17, eu estou dizendo que a graça de Deus muda os desejos do nosso coração. E se a graça de Deus muda os desejos do nosso coração, é por isso que aqueles que estão em Cristo, aleluia, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. Eu deixo um conselho, vocês estão comigo? Eu deixo um conselho. É o conselho do nosso irmão Davi. Vocês lembram de Davi? Davi que matou o gigante. Davi fez uma oração que é bom a gente fazer ainda hoje. Está madrugada boa para orar. Eu acho que eu estou meio empolgado aqui. Salmo 139, verso 23 e 24. É a oração que essa igreja precisa fazer. Ó, Davi está dizendo assim: sonda-me, examina-me, vasculha-me, ó Deus, porque o Senhor conhece o meu coração. Prova-me
Testa-me, porque o Senhor conhece os meus pensamentos. Olha o verso 24. Vê. Vê. Depois de provar, de examinar, de esquadrinhar, de olhar para dentro. Vê. Olha que coisa. Se não há em mim algum caminho mau. E a pergunta é, por que Davi está dizendo para Deus olhar e sondar os pensamentos? E Davi pega o pensamento do versículo anterior, e nesse versículo ele fala de caminho. Porque mais cedo ou mais tarde, o que está aqui vai materializar no seu jeito de andar. E Davi está dizendo, se tem alguma coisa aqui que ninguém sabe, mas o Senhor já sabe, que vai me fazer andar no caminho errado, já me revela. E já tira-me do caminho errado, porque eu quero ser guiado. Por onde, Davi? Pelo caminho eterno. Talvez você está dizendo, pastor, o crivo de Jesus é tão alto que eu não consigo seguir. Eu até gosto do culto, gosto da igreja, gosto do pastor, mas o crivo do evangelho é tão alto que eu não tenho condição de seguir. Esse negócio não é para mim, não. Eu tenho uma palavra para você. É uma profecia bíblica. Filipenses capítulo 1, versículo 7. Palavra de Deus para a sua vida. Olha o que diz. Põe o 6. E agora? Isso. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em você, que na sua casa, Aleluia. Que na sua família, Glória a Deus. Que no seu temperamento, que nas suas emoções, que nos seus impulsos. Glória. Começou a boa obra. É fiel. Para quê? Para aperfeiçoar, para terminar, para concluir. Qual é o prazo, Paulo? Até o dia do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Deus não vai desistir de você. Voltemos à palavra. Continuarei a exposição, Tito 2:12. Vamos continuar. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às consciências mundanas, vivamos quando? É agora? É hoje? É nesse dia? Vivamos agora. De que forma? Sóbria, justa e piedosa. A graça de Deus nos faz triunfar nessa vida. É aqui. Ô irmão, você está esperando morrer para encontrar com Jesus? Encontra com Jesus hoje, todo dia. Viva para Ele. Viva para a glória dele. Viva em santidade. Viva em submissão. Viver em santidade não é impossível. Neste presente século, o Espírito Santo vai te fortalecer nas tentações, vai te sustentar nas suas fraquezas, vai te dar domínio próprio, vai gerar perseverança, uma vida piedosa, numa geração corrompida,
Olha o que diz a palavra em Romanos 6:14. O Espírito Santo vai te ajudar. Porque o pecado não terá domínio sobre você. O pecado não vai governar você. Glória a Deus. E já que o pecado não vai dominar vocês, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, e a graça ensina. Aleluia. A graça ensina a viver de maneira justa, piedosa. Porque o Evangelho, irmão, o Evangelho não é regras de moralismo, não é religião externa. O Evangelho é poder de Deus para transformar e salvar pecadores. Tito 2:13. Isso. Aí vem a pergunta: por que devemos renunciar às concupiscências e os desejos enganosos e vivenciarmos essa vida de maneira justa, piedosa? Aí Paulo responde: porque nós estamos aguardando, pastor Mário. Glória a Deus. Glória. Nós estamos aguardando a bem-aventurada esperança. Por que eu viverei de maneira justa, piedosa? Porque a minha fé é verdade. Não, irmão, não é uma apresentação artística, não é para ter seguidor no Instagram. Nossa, como esse pregador é legal. Eu acredito no Evangelho. A mesma graça que ensina o que você não deve fazer e ensina como você deve proceder, é a mesma graça que te faz olhar para a glória da eternidade. E quando você olha para a glória da eternidade, você entende algumas coisas. A primeira delas é que o mundo é passageiro. Reinos vêm e vão. Mas quem é por toda a eternidade? Governos se quebram, poderosos se vão. Ricos ficam pobres e alguns pobres se tornam ricos. Mas quem é de toda a eternidade? Tu és Deus. O mundo é passageiro, os prazeres são efêmeros, temporais. Mas a glória futura é eterna. Aleluia. Glória a Deus. A glória futura é eterna. E por causa dessa visão que a glória futura é eterna, nós somos guardados em Deus, através da sua ação graciosa, e essa graça de Deus, ela produz em nós vigilância. Por que produz vigilância em nós? Porque nós estamos aqui, mas estamos aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, devido a essa vívida esperança, como é que está a tua esperança, querido? Aleluia. Se você soubesse que essa semana seria a sua última semana de vida, ou se hoje fosse o seu último dia de vida, aonde você gastaria as suas últimas horas?
Se hoje fosse o seu último dia de vida, com quem que você queria participar de uma prosa, de uma conversa? Diante de quem você se apresentaria antes da morte? É diante de Deus? Então, a partir de hoje, comece a viver como se hoje fosse o seu. Glória a Deus. A partir de hoje, comece a orar como se fosse a sua última oração. A partir de hoje, comece a clamar como se fosse o seu último clamor. Porque a graça de Deus produz vigilância. E por isso nós não brincamos com o pecado. Nós não negociamos santidade. Nós não abrimos concessões. Os nossos muros protetivos estão altos. A nossa família está guardada debaixo do sangue de Jesus, debaixo da nossa vigilância. O nosso casamento está guardado em Deus. Nós tampamos as brechas. O diabo não vai entrar para destruir minha casa, minha família, meu casamento, tocar nos meus... Não, o muro está alto. Vigilância. Porque nós não somos escravos do mundo, do pecado. Nós estamos olhando para Cristo. Nós estamos aguardando a sua volta. É verdade isso? Maranata? Maranata, irmãos, Maranata. Nós estamos aguardando a sua volta. Glória a Deus. Nós estamos aguardando o seu retorno. E por isso nós iremos perseverar em santidade. Olha o verso 14 para a gente encerrar. O qual, está falando de Jesus, quem nós estamos esperando, o qual deu a si mesmo. Por quem? Por nós. Qual o intuito? Remir. Remir do quê? Toda sujeira. Ou de toda iniquidade. Para quê? Para purificar. Para quem? Para si. Um povo especial. Glória a Deus. O povo especial está aqui. O povo especial está aqui, pastor Mário. Glória a Deus. O Aleluia. povo que foi comprado com o sangue de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Cristo não morreu apenas para nos livrar do inferno, mas para nos remir, para gerar uma nova natureza, para separar um povo para si, nesse mundo de pecado, de orgia, de excesso, de podridão. Olha o povo santo aqui. Olha o povo santo aqui. Glória a Deus. Glória. Olha o povo zeloso aqui. Olha o povo que Deus ama aqui. Oh, glória a Deus. Falta pouco. Aqui o poder da caneta conta. Aqui é você conhece quem, é amigo de quem. Mas chegará o dia. Vinde, benditos do meu Pai. Oh, eu convido quantos estão percebendo que há uma glória aqui. Glória a Deus.
que há uma graça. Aleluia! Oh, glória a Deus! Quantos estão percebendo que há um mover? E eu convido. Isso aí, o que você está recebendo aí, é a alegria de quem é de Deus, de quem é salvo. Porque eu não estou falando que você vai sair do aluguel, que você vai trocar de carro. Eu não estou dizendo que você vai realizar o sonho acadêmico. Eu estou dizendo que Jesus está te preservando. Glória! Que no meio das atribulações, das adversidades, o Senhor está cuidando de você. A cruz não foi somente um ato jurídico, foi também um ato de transformação, porque a graça de Deus não muda apenas o destino, ela muda o coração, ela muda os desejos, ela muda a mente, ela muda a direção, ela muda a identidade. Se tem alguma coisa na sua vida que está em desconcordância, em desacordo com a palavra de Deus, não fique triste. O Espírito Santo vai arrancar. Se tem algum pecadinho de estimação aí que você trata igual o totozinho, querendo dar comidinha na mão assim pro pecadinho de estimação, Deus vai arrancar o totó com coleira e tudo. Porque você é de Deus. O Espírito Santo vai te santificar. O Espírito Santo vai abrir o seu entendimento. Irmãos, eu estou sentindo muita graça de Deus aqui. O Espírito Santo vai quebrar toda algema, tudo que te prende, ó. Ciclos de pecado serão interrompidos por uma ação graciosa de Deus para te ajudar, para te fortalecer, para te dar livramento. Feche os seus olhos agora. Há um vento do Espírito passando aqui. Aleluia! Glória! Glória a Deus! Aproveita. Glória a Deus! Aproveita para receber. Aproveita para se alinhar. Glória a Deus! Aproveita para tomar posse. Aproveita para mergulhar. Deixa o Espírito Santo pôr as coisas no lugar. Deixa o Espírito Santo colocar as coisas no lugar agora. Deixa o Espírito Santo te ajudar nessa guerra que você está enfrentando. Eu vou deixar o Espírito agir. Glória! Aleluia! Eu vou deixar o Espírito agir. Glória a Deus! 1 minuto para você falar com Deus. Oh, Deus. Ele te quer levar a siete, quer levar a gaché. É broforgue de que ele nem rece a labarauá. Glória a Deus. O Espírito Santo vai te ajudar.
Isso, eu estou esperando você clamar a Deus até o céu abrir. Dema, chocag, eclésia, clamarás. Posso orar, pastor Maio? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Liga isso aqui domingo. Derrama sua glória sobre nós. Feche os olhos, nós vamos orar. Nesse momento, e eu tenho certeza que aquilo que Deus está realizando aqui será marcante, viu, pastor Marco? O que Deus está fazendo aqui. E não é nem porque eu estou aqui que eu sou. Quem sou eu, né? Deus é bom. Aleluia. Espírito Santo, cumpra a tua palavra Vontade de Deus. sobre a tua igreja, Vontade de Deus. sobre o teu povo. Aleluia. Eita, que o sinal já começou. Cante o camaço. Vontade de Deus. Receba renovo de Deus. Aleluia! Receba renovo de Deus. Oh, Espírito Santo! Você tem comunhão com a pessoa do lado? Dê um abraço nele, dê um abraço. Diga assim: o Espírito Santo vai te ajudar, vai te ajudar. Espírito Santo vai te ajudar, vai te ajudar, vai te ajudar. Oh. Glória a Deus. Eu estou deixando o Espírito Santo agir. Oh, oh, há uma presença aqui. Há uma presença aqui. Essa parte eu não controlo, não manipulo. Eu só permito. Senhor, faça o que quiseres. Faça aquilo que te glorifica nessa noite. Faça aquilo que está dentro da tua vontade essa noite. Oh, que coisa boa! Isso. Recebe. Ouviu a palavra, agora recebe. Olha que língua espiritual. Oh, meu Deus, que canto espiritual é esse? Que Deus está colocando na tua boca. Pai, me dá disposição para aprender de ti. Me dá disposição a mergulhar no mar da oração mais uma vez. Pai,
Eu quero ser guiado por tua direção, ouvir tua palavra e compreender com extrema exatidão o que quer de mim. Eu não vim aqui apenas me passar. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui apenas me passar. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, renovo, o que eu quero é renovo, pra ter um brilho no rosto, de novo. Quem pode adorar? Quem pode adorar o nome de Jesus? Quem pode levantar a mão para adorar? Quem pode abrir a boca e dar glória a Deus? Quem pode exaltar aquele que é vivo? Glória a Deus! Toca-me, vai! Toca-me, toca-me, nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me, toca-me, nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem renovo. O que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, renovo. O que eu quero é renovo, pra ter um brilho no rosto, de novo. Quantos podem agradecer a Deus? Quantos podem aplaudir o nome do Senhor? Mas aplauda tanto glória. Glória a Deus. Quem pode, tome a